Olá galera, tudo bem? Este é o nosso canal Opinião Sem Censura, em especial eleições 2022 com Roger, esse que vos fala. Desde já se inscreva no canal, deixa o like, adicione nos comentários, ative o sininho das notificações e vamos embora para mais um vídeo especial eleições 2022. O assunto de hoje, o assunto é sobre a CPI dos Institutos de Pesquisas. Isso mesmo, meu querido, a CPI dos Institutos de Pesquisas. Nas câmaras dos deputados foi algo surpreendente durante essa semana. O deputado federal do PL, Carlos Jodi, do Rio de Janeiro, conseguiu mais de 170 assinaturas de parlamentares subscreveram pelo requerimento encabeçado pelo próprio deputado federal Carlos Jodi, pelo Instituto de Pesquisas. O que você acha? Vai haver a CPI ou não? Pelos trâmites operantes, pela pauta do Carlos Jodi lá na Câmara dos Deputados durante essa semana, ele conseguiu mais de 170 assinaturas pelos parlamentares, entre deputados estaduais, federais e também senadores. Então, algo surpreendente pode acontecer com o Instituto de Pesquisa. Vai ter uma investigação, a CPI, eu concordo. Desde já vou dar minha opinião, já vou direto ao fato operante sobre os institutos de pesquisas. Tem que haver uma CPI, tem que haver uma investigação. Por que eu digo isso, meus queridos? Por quê? Meu amigo e minha amiga aqui do canal. Porque eles erraram muito, tanto nos números presidenciáveis, que foi Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente atual à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, também aqui no governo do estado de São Paulo e também no Senado aqui de São Paulo. Os institutos de pesquisa davam como o Luiz Inácio Lula da Silva como vitorioso no primeiro turno. Isso não aconteceu. De 34% que o Bolsonaro teve nas pesquisas, nas eleições normais pós resultado do primeiro turno, ele teve 43%, quer dizer, a margem de erro foi surreal, foi um erro grotesco. E outro detalhe, o Luiz Inácio Lula da Silva não ganhou no primeiro turno e por isso tem segundo turno, ou seja, errou feio o Instituto de Pesquisa. Por isso que eu volto a repetir, na minha opinião, tem que ter a CPI contra os institutos de pesquisas, para ver o que aconteceu de errado nesse ponto operante do processo eleitoral aqui no nosso Brasil. E também volto a repetir também no governo daqui de São Paulo, a disputa entre Haddad e Tarcísio Freitas, do partido do PL. O Tarcísio não estava nem entre os dois primeiro da pesquisa antes do primeiro turno. Ele nem ia disputar nem o primeiro turno e muito menos o segundo turno. Quem era o primeiro das pesquisas aqui no governo de São Paulo era o Haddad. E o Tarcísio, que hoje está no segundo turno, nem era cogitado para estar na disputa do governo do estado de São Paulo. O erro foi grotesco. E outro detalhe também, o próprio Instituto de Pesquisas, aí o Instituto de Pesquisas, eu estou incluindo todos eles sem exceção, também estava dando como certo o Márcio França como senador aqui em São Paulo. E o astronauta que ganhou aqui como senador, o astronauta com Marcos Pontes, não estava nem cogitado, estava em terceiro lugar mediante as pesquisas. Aí depois que teve a eleição no primeiro turno, quem foi o ganhador do Senado aqui em São Paulo? Marcos Pontes, um astronauta. Então eu concordo plenamente, meu querido, meu amigo e minha amiga, eu concordo plenamente da CPI contra os institutos de pesquisas. Eu sou a favor da CPI investigação, mas denegrir ou algo ao contrário, impedir o Instituto de Pesquisa a não cometer o seu trabalho, não haver o seu trabalho nas outras eleições, eu discordo plenamente. Tem que ter investigação, não impedir o Instituto de Pesquisa a trabalhar, né? Acho que tem que ter liberdade, democracia, acho que tem que ter todo esse aspecto. Se caso, através da CPI, tiver alguma irregularidade, sim, aí tem que ser julgado e ver os culpados da onde foi o erro. Foi natural ou foi um erro meio duvidoso? Tem que ter uma investigação para ver os culpados e pôr os panos quentes, pôr os panos limpos no assunto sobre o Instituto de Pesquisa, porque já vem errando há muito tempo. Desde 2018 para cá, o erro foi grotesco. Esse foi um dos erros que eu mostrei para vocês, falei aqui, sobre
as eleições a presidente da República e ao governador de São Paulo e também aqui ao Senado, aqui da nossa região em São Paulo. Então, desde já, o que você acha dessa CPI das investigações? Tem que ter ou não? Como é que é? O que você acha? Dê sua opinião no canal, adicione nos comentários. Mas antes de você adicionar os comentários, sabe o que você faz, meu querido? Se inscreve no canal, deixa o like, adicione nos comentários, ativa o sininho das notificações e vamos firme e forte operante aqui no meu, no seu, no nosso canal Opinião Sem Censura. Um forte abraço. Deus, pátria, família, Brasil, liberdade.